Pessoal do PlayStation, John here. Tava pensando em um tópico, cara, eu não tô com muitos tópicos na cabeça e agora eu estava pensando em fazer um vídeo sobre Thomas Partey, muita gente querendo ouvir sobre as transferências mesmo, muita gente me perguntando, John, Upamecano, Partey, Kluivert, eu já fiz um vídeo e tava pensando em fazer um vídeo assim mas de uma opinião minha, bom, em primeiro lugar, na minha opinião, o Upamecano é um jogador que, na minha opinião, vai ficar no time do Leipzig. Pessoal, desculpa, não tá podendo falar muito alto aqui, porque já são 3 da manhã e eu já estou fazendo esse vídeo aqui. Na verdade, são 3h40, não sei se dá pra ver isso aqui, se tá focado. Mas não, minha mãe está dormindo no quarto, então não posso fazer muito barulho. Mas sim, pessoal, até me perdi. Falando nisso, se você gostar do meu canal, por favor, se inscreva se você é novo, dê um like no vídeo, um dislike no vídeo se você não gostou, comente no vídeo, eu sempre respondo a todos os comentários, tem as provas aí, pode ir nos vídeos de português, você pode ver todos os comentários respondidos dentro de pelo menos 30 minutos aí. E pessoal, o Upamecano, na minha opinião, vamos pro vídeo, o Upamecano, na minha opinião, que fica no Leipzig nessa temporada, mais uma temporada, ele deve estender, um contrato por mais um ano, ficar no Leipzig, o que eu acho que é certo para ele, pessoal. Eu acho que se você é um zagueiro assim novo, se você vai pro Arsenal assim, já vai ter muitas responsabilidades. O Arsenal, eu acho que é um time que, na minha opinião, que tem que ir construindo de passo a passo, não é uma coisa que se acontece de um dia para a noite. Eu acho que tem posição, na minha opinião, o meio de campo, uma coisa que eu sempre falo, é a posição mais fraca do time. Não é a defesa, só que obviamente também é a defesa e como todos mundo sabem, é um grande problema. Os jogadores vão ser vendidos lá, pelo menos 2 assim eu vejo sendo vendidos. O Mustafi e o Socrates são jogadores que eu já basicamente descarto desse time. Não sou tão contra o Mustafi assim, contra o Socrates já pra mim já não serve mais, na minha opinião. Mavropanos eu emprestaria, Chambers ou Holding eu venderia um dos dois, se tivesse a chance. Medley eu emprestaria, embora eu não ache o Medley bom. Eu acompanho a base do Arsenal Sub-23, também gosto de acompanhar o Sub-18 e quando tem a oportunidade de acompanhar o Sub-16 também. Que por falar nisso, nosso garoto, filho do Edu, Luigi, vi na live chamando ele de Luigi, então tô com essa incerteza, mas vi Luigi falando de jogadores do Sub-16 que ele acha muito difícil jogar contra. Obviamente ele treina com os jogadores, tem o Marcelo Flores, que é um mexicano que joga de meio campista no time do Sub-16, também tem, ele disse que é um zagueiro, um meio campista muito raçudo. Já vi lances dele, é um jogador que bate falta muito bem. Também tem jogadores, outro que ele falou que é o Mari Hutchinson, que é um jogador que talvez falando assim o nome você não deve saber quem é, mas é um jogador de muito talento, um jogador que joga na ponta, aquele jogador que com 9 anos ele foi para um vídeo da F2 Freestyles. E se vocês não conhecem, são aqueles 2 irmãos, o Billy e o Jessa, que fazem obviamente freestyle e são caras famosos. Na descrição talvez eu possa colocar o canal deles, assim, o negócio vocês devem saber quem é, se mostrar assim por foto. São totalmente, eu não sei, jogaram em bases, mas não foram profissionais, mas são extremamente famosos também. Mas esse não é o ponto do vídeo, o Mari Hutchinson também estava lá, etc, etc, etc. Não é da base que a gente está falando aqui. Um vídeo mais de opinião, pessoal, queria saber o que vocês acham, assim, tal. Vamos pular para outro assunto que eu acho que é importante. Como eu já estou falando das posições do Arsenal que eu acho que precisa melhorar, a ponta esquerda também é mais uma delas. Muita gente falando que a gente pode colocar o Saka ou o Martinelli. Em primeiro lugar, eu acho que o Martinelli devia se focar a jogar de atacante. E o Saka, na minha opinião, que também ponta esquerda, lateral esquerda, só que eu acho que vai ser muito injusto na temporada que vem, por exemplo, você colocar o peso todo nas costas de um garoto de 18 anos. De um garoto de 18 anos, você vai jogar toda aquela responsabilidade nas costas do garoto. É a mesma coisa que a gente fez com o Nelson nessa temporada.
coisa similar ali, porque o Nelson foi muito bem ao comando do Julian Nagelsmann no time do Hoffenheim na Bundesliga na temporada passada. No começo da temporada, muita gente comparando ele com o Sancho e muita gente dando as ideias. O empréstimo dos dois, no caso do Nelson, e a compra do Sancho foram essenciais para no futuro um desenvolvimento maior de quantidade de jogadores ingleses que vão à Bundesliga, cresceu, como por exemplo o Smith Rowe, ou por exemplo o Ampadu, que foi pro time do Leipzig. Foram coisas que foram crescendo, novas ideias saindo aí, times ingleses falando que, pensando assim, pô, não é só na Premier League, na segunda divisão, terceira, que a gente vai conseguir fazer nossos jogadores se desenvolver. A gente pode emprestar ele para outras ligas também. Na Bundesliga foi uma que deu certo e a gente vai continuar fazendo isso. Isso, na minha opinião, é uma coisa que só tende a crescer, e para mim é uma coisa boa, porque você vai ter mais rodagem de jogo. O Mavropanos também é outro jogador que a gente emprestou, que está ali na Bundesliga 2, no time do Nuremberg. Então, eu acho uma coisa interessante, pessoal. Não sei o que vocês acham sobre isso, só que eu acho muito complicado você colocar todo aquele peso em cima das costas de um garoto daquele. Eu acho que seria interessante a gente contratar o William, por exemplo, de graça no Chelsea. Eu assinaria. O Chelsea não está querendo dar um contrato de 3 anos a ele. Eu acho que seria interessante o Arsenal dar um contrato de 3 anos, não para ficar aqui com 3 anos, mas é por uma questão mais de fazer dinheiro mesmo. Ele não vai ganhar um salário baixo aqui, ele ganha 120 mil no time do Chelsea, e aqui ganharia provavelmente o mesmo ao redor ali, já tem 31 anos, só que você garantiria um jogador versátil, que consegue jogar na direita, na esquerda, que ele não é tão consistente assim, só que na temporada você vai garantir pelo menos uns 10 jogos ali ao redor do William que são bons, e pelo menos ali. E se isso não funciona, se esses 10 jogos não são tão bons o suficiente, a gente passa ali e depois da temporada de 2021, 2022, a gente chega e a gente vende o William e consegue fazer uma grana nisso. É uma questão, na minha opinião, de fazer dinheiro, na minha opinião. Mesma coisa com o Kurzawa, é uma visão que eu tenho. Outro jogador também que eu tenho essa visão é o Ryan Fraser. Eu acho que eu contrataria o Fraser no lugar do William. O Fraser não está tendo uma temporada tão boa nessa aqui com o time do Bournemouth, mas teve muitas coisas internas que também aconteceram com o Fraser, que eu acho que a gente nunca vai saber 100% o que foi o que afetou o Fraser nessa temporada, porque na temporada passada ele foi muito bem comparado a essa. Foi o segundo em líder de assistência, se não me engano, com 15, e também fez gols importantes para o time do Bournemouth. Um jogador que seria de graça também, o contrato acabou em 2020, ele não vai renovar com o time do Bournemouth. O Tottenham também está ligado, eu vi links do Galatasaray também hoje, interessante, só que eu não acho que ele vai pra lá. Eu acho que seria uma boa pro Arsenal, ele ganha 28 mil por semana no time do Bournemouth. Eu acho que seria uma coisa interessante, não seria um jogador muito caro. Eu assinaria por 4 anos, 5 anos. É um jogador que, falando de habilidade, tecnicamente não é um jogador tão bom assim para o nível do Arsenal falando, mas eu acho que é um jogador que batalha muito pela bola, e tecnicamente ele não pode ser do nível do Arsenal, assim, comparando o Arsenal, time ao pico, por exemplo, eu falo comparado ao tamanho do Arsenal, que exige jogadores como o nível de Alexis Sanchez, mas a gente não tá naquele nível ainda. Ou seja, eu acho que o Ryan Fraser seria uma peça importante, pelo menos para rodagem, mas eu acho que, na minha opinião, ele seria o titular, porque, saca, depende do que vai acontecer muito na próxima temporada, pessoal, mas eu acho que seria importante um jogador como o Ryan Fraser nesse time. E a mesma coisa com o William, um contrato de 4 anos, se não der certo, pum, a gente vende ele. Simplesmente desse jeito. A gente consegue ter um lucro de muitas maneiras com o Ryan Fraser, ou seja, ser um jogador que eu assinaria. Posso fazer um vídeo mais detalhado sobre as outras posições que eu acho. E, pessoal, é isso, Corner Station. Eu vou dormir porque estou muito cansado. Por favor, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, dislike, dá um comentário, por favor, eu vou responder. Muito obrigado, é isso.